quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos dar início à nossa escola bíblica dominical, fazendo um clamor pelo sangue de Jesus. A escola bíblica muito especial nesses últimos dias, pois nós temos aprendido, realizado um estudo sobre as 7 cartas do Apocalipse. Nós vamos iniciar a escola bíblica com clamor pelo sangue de Jesus. Se possível, onde você estiver, se estiver em casa nesse momento, quero convidar você a dobrar os joelhos, fechar os seus olhos. Nós estaremos realizando um clamor. Senhor, nós clamamos o poder, a vida, a nobreza que há no sangue de Jesus. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados para entrar em Tua presença e, Senhor, ter uma comunhão maravilhosa contigo. Que o Senhor possa nos visitar nesse culto, nos ensinando a Tua palavra viva e revelada aos nossos corações. Assim nós Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus.
amados, o Senhor tem derramado seus louvores à sua igreja fiel e nós vamos agora louvar com as crianças. É o momento das crianças agora em casa estarem adorando a Deus e nós estaremos louvando o Senhor com esse louvor que o Senhor nos deu, um servo da igreja que tem nos abençoado, que é o louvor Davi versus Golias, que fala da vitória de Davi contra o gigante. Foi uma vitória em que Davi ele não confiou nele, mas ele confiou no Senhor. E quando o Senhor vai à frente, nós temos as vitórias contra os gigantes que se levantam nas nossas vidas. Eu não sei que gigante tem se levantado na sua vida, talvez da enfermidade, do desemprego, talvez de uma luta dentro do seu lar, mas saiba de uma coisa: se você colocar o Senhor à tua frente nessa batalha, não lutar com a sua força, o Senhor, Ele vai te dar a vitória como deu a Davi. Vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Davi confiou em Deus e derrubou o gigante Golias em nome do Senhor. Davi confiou em Deus e derrubou o gigante Golias em nome do Senhor. A vitória começou em seu alforje de pastor, quando 5 seixos no ribeiro ele buscou. Davi foi à luta, na frente o Senhor. Na testa de Golias um seixo ele acertou. O gigante caiu pelo poder de Deus, guiou aquele seixo e derrubou o filisteu. Davi foi à luta, na frente o Senhor. Na testa de Golias um seixo ele acertou. O gigante caiu pelo poder de Deus, guiou aquele seixo e derrubou o filisteu. Davi confiou em Deus e derrubou o gigante Golias em nome do Senhor. Davi confiou em Deus e derrubou o gigante Golias em nome do Senhor. É assim que vence a luta o servo do Senhor, vai buscar lá no ribeiro a palavra e o louvor. É assim que vence a luta o servo do Senhor, buscar na madrugada, no jejum e no clamor. Davi confiou em Deus e derrubou o gigante Golias em nome do Senhor. Davi confiou em Deus e derrubou o gigante Golias em nome do Senhor. Meus amados, nós vamos aprender nessa aula de hoje, na aula à igreja de Pérgamo, que existe um evangelho que ele não foi fiel, como nós aprendemos com os irmãos de Esmirna na aula passada, que existe um evangelho que se corrompeu. E nós vemos isso até hoje e louvamos a Deus para que o Senhor nos mantenha firmes com a sua profecia em nosso meio. A Bíblia diz: não havendo profecia, o povo se corrompe. A profecia é aquilo que o Espírito Santo tem nos levado além da letra. E que assim seja conosco até o grande dia, o dia do arrebatamento da igreja do Senhor. Vamos cantar o Evangelho. Aleluia. Eu sinto verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como Ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta a Deus,
Ele é tão claro como a água que eu bebi, e não se negocia sua essência e poder. Se camuflado a excelência perderá. O Evangelho é que desvenda aos nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. O Evangelho mostra o homem morto em seu pecar, sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique, o apresente ao Pai. Mostra ainda a justiça de um Deus que é bem maior que qualquer força ou ficção, que não seria injusto se me deixasse perecer, mas soberano em graça me escolheu. E é por isso que não posso me esquecer, sendo seu servo não lhe digo o que fazer, determinando ou marcando hora para acontecer o que sua vontade mostrará. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. A paz do Senhor novamente, meus irmãos. Nós vamos dar sequência ao estudo das cartas do Apocalipse que temos realizado na Escola Bíblica Dominical, e hoje nós vamos estudar sobre a carta à Igreja de Pérgamo. Convido os irmãos a abrirem a Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 12. Vamos fazer a leitura da Santa Palavra de Deus. Diz assim Apocalipse 2:12: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Meus amados, nós aprendemos e temos aprendido na Escola Bíblica Dominical sobre as cartas escritas por João às 7 igrejas da Ásia, que são cartas proféticas, conhecida como as 7 cartas do Apocalipse. Nós entendemos que essas cartas, elas falam sobre toda a história da igreja. Elas falam sobre a caminhada da igreja e das coisas que aconteceriam. A primeira carta, vale a gente lembrar, foi escrita para a igreja de Éfeso, e no início eram poucos irmãos, mas eles saíram para semear a semente. Vale também nós lembrarmos que cada carta da igreja de Apocalipse, ela tem uma relação com as parábolas do reino de Deus que foram pronunciadas e reveladas pelo próprio Senhor Jesus no Evangelho de Mateus. Então nós lembramos que a igreja de Éfeso,
é a igreja que saiu para semear a preciosa semente. O semeador saiu a semear. Eles com fé e ousadia levaram a palavra de Deus a muitos corações. Muitos aceitaram Jesus como Salvador e a igreja do Senhor foi crescendo a cada dia. Mas aí começaram as perseguições e foi quando nós tivemos na aula passada um estudo sobre a igreja de Esmirna, né? A palavra Esmirna já vem, a essência original dela vem da palavra mirra, que é aquela planta do Oriente que quanto mais espremida, mais ela exala um bom perfume. Essa igreja foi espremida pelas perseguições, nas arenas, nas fogueiras, e os irmãos da igreja de Esmirna, quanto mais eles eram perseguidos, mais eles glorificavam o nome do Senhor, eles não negaram a fé no Senhor Jesus. Foi uma grande maravilha, um grande testemunho para as nossas vidas. E hoje nós vamos ver o que o Senhor Jesus escreveu para a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo, ela fala profeticamente do período da igreja de 313 a 590 depois de Cristo. E a palavra Pérgamo significa bigamia e poligamia, levando-nos nós aí a entender que Pérgamo significa casamento pervertido. Fala do tempo em que houve uma união pervertida entre o Estado romano e a igreja. Bem diferente do que nós aprendemos na última aula em relação à igreja de Esmirna. Esta igreja aqui, que teve o seu casamento pervertido, uma união com o Estado, né, com o Estado romano, esta união, ela simplesmente durou todo o mandato do imperador Constantino, quando o Estado romano adotou o cristianismo como a religião oficial deles. A união entre o Estado e a igreja fez com que a perseguição do Estado acabasse, mas trouxe aí um grande prejuízo espiritual para a igreja. Ela acabou, aquela perseguição que nós estudamos, né, em relação à igreja de Esmirna, a perseguição acabou porque houve esse casamento pervertido. Por outro lado, houve um grande prejuízo espiritual para essa igreja aqui que nós vamos aprender nessa aula. O Estado, ele se achou no direito de influenciar todas as decisões da igreja. Ela foi inundada por pagãos que não conheciam a Cristo, tendo crescido em muito número, tá? Você vê que isso aqui é uma coisa antiga, que não diz nada muitas vezes, a igreja que cresce em muito número, tá? A igreja, a gente sempre, né, fala isso, nós temos aprendido que a igreja ela não tem ela não pode inchar, ela tem que crescer de uma maneira espiritual e saudável. E acabou aqui essa igreja crescendo muito em número, mas provocando a morte espiritual da igreja. É por isso que essa igreja ela tá ligada à parábola da semente do grão de mostarda, que está lá em Mateus, no capítulo 13. Você pode ler isso depois, no versículo 31 e 32. Aliás, você já pode acompanhar agora aí na tela, tá? A imagem. E depois em casa, né, e com mais tempo, você pode estar estudando mais sobre as parábolas do reino. Essa igreja, como nós aprendemos que cada carta do Apocalipse tem uma relação com as parábolas do reino, essa é com a parábola da semente de mostarda. Jesus explicou que um homem semeou a semente pequenina de mostarda no seu campo e ela cresceu para ser uma árvore que deu abrigo às aves do céu. Algumas pessoas, né, algumas religiões têm achado que essa parábola fala da crescente influência, né, benéfica da igreja através dos séculos. Não é nada disso. Mas, na verdade, isso não é aquilo que Jesus ensinou. Esse crescimento não foi uma coisa boa. A semente era pequena, mas ela tinha vida, e assim era a igreja até o princípio, né? No seu princípio, no início
do século IV. E o campo fala dos interesses humanos. O imperador, ele pegou aquilo que tinha vida, né, a obra do Senhor que nós estudamos em Efésios, em Esmirna, ele pegou aquilo que tinha vida e usou para o seu benefício. Como resultado, a semente morreu e uma árvore com grande aparência surgiu. Era a igreja dos homens. Em Pérgamo, todas as pessoas elas se juntavam à igreja porque trazia muitos benefícios materiais. Essa era a verdade. Diferente da igreja de Esmirna, que ela sofria muito, mas espiritualmente ela estava rica, porque era uma igreja que era fiel ao Senhor. Essa igreja aqui, a grande maioria das pessoas era pagã e não tinha nenhuma experiência de salvação. Eles eram aceitos como membros da igreja através do rito externo do batismo. Nessa altura aqui, inclusive, a ceia do Senhor, ela foi transformada num sacrifício onde o Senhor Jesus ele era oferecido vez após vez. Isso pelo pecado das pessoas. Esse culto passou a ser chamado de missa. Olha só, meus amados. E grande, né? E foi grande o desvio da doutrina e da prática apostólica que nós aprendemos nas aulas anteriores com as outras igrejas. A igreja primitiva entendeu que o sacrifício de Jesus foi um sacrifício perfeito, uma vez para todos e uma vez para sempre. Essa era a bênção, não necessitando de ser repetido nunca, porque através desse único sacrifício o Senhor ofereceu aos homens a salvação gratuita, a todos os que creem em Jesus e deixem que Ele dirija as suas vidas. Mas a igreja dessa época aqui, a igreja de Pérgamo, achava que um sacrifício só não bastava. Agora, para oferecer esse sacrifício, a missa, era necessário ter sacerdotes. Daí a introdução dos sacerdotes na vida da igreja. A doutrina dos nicolaítas, que nós aprendemos um pouco na aula da igreja de Éfeso, ela ficou estabelecida nesse tempo aqui, na igreja de Pérgamo. Uma consequência disso foi o clero tomar posse do culto. Todo o povo ele passou a assistir passivamente tudo isso. Vestes especiais, né, que passaram a ser usadas, vocês conhecem bem as vestes. Gradualmente a igreja voltou ao velho sacerdócio, que tinha existido no tempo de Arão, sacerdócio que o Senhor tinha mostrado ser fraco e com falhas. Assim entrou na igreja a liturgia, o incenso, a água benta, as campainhas, as velas e por aí vai. Nós já sabemos, né? Isso vem até hoje. A seguir, né, depois disso daqui, a igreja começou a construir edifícios grandes para o culto, né? Para o culto deles. A estrutura preferida era uma estrutura retangular chamada de basílica. À frente havia uma área semicircular para o clero, havia no meio um trono para o bispo, a mesa da ceia do Senhor foi substituída por um altar e o povo só tinha acesso às áreas dos lados, às áreas laterais. Nessa altura aqui, meus amados, a igreja começou a imitar a estrutura do Estado, essa é a verdade. O bispo de Roma elevou-se acima dos outros bispos na parte ocidental do império, o imperador deu um palácio e terrenos a eles. Como resultado, o bispo de Roma passou a viver como um imperador. E aí começou a insistir que os outros bispos aceitassem a sua autoridade. A igreja introduziu também a doutrina pagã do purgatório, que é lamentável, que roubou do povo a certeza da salvação e o deixou com a tarefa de comprar a salvação através de boas obras e sacrifícios. Então, meus amados, isso é terrível, essa igreja ela ter introduzido a doutrina pagã do purgatório, né? O Senhor, ele morre na cruz, né? João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Filho único,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E se não pereça, está falando de uma morte eterna. O Senhor paga um grande preço na cruz. A gente sabe, né, toda a dor, tudo que o Senhor passou para essa igreja vir aqui agora introduzir um tal de purgatório, que seria mais ou menos umas férias no inferno, e depois, se pagassem uma graninha, né, poderiam tirar o seu parente de lá, a pessoa de lá, e aí a pessoa saía desse lugar. Isso é lamentável, e é por isso que nós temos outros estudos em relação a essa igreja, né, mais para frente, e os rótulos que o Senhor deixou a ela, que não são nada agradáveis, por conta disso, porque o projeto da salvação aqui começou a ser colocado em dúvida, e em troca, né, por boas obras e sacrifícios, e inclusive questão financeira. A igreja ela passou também a substituir as festas pagãs por festas cristãs. Por exemplo, o 25 de dezembro, que era a festa do nascimento do sol, a festa pagã do solstício de inverno, que acontecia de 17 a 21 de dezembro, e oferecia alegria, né? E o costume de oferecer prendas, e a igreja, na verdade, se juntou a isso e fez a festa de Natal. Pérgamo era a cidade mais idólatra da Ásia. Havia ali muitos templos, muitos deuses pagãos. Entre estes templos havia o templo de Zeus, que tinha um altar com 16 metros de altura, esculpido, né, no lado da montanha que dominava a cidade. É provável que este seja, né, o lugar a que se chama o trono de Satanás nessa carta. O Senhor acusa essa igreja de seguir a doutrina de Balaão. Isso aqui é um estudo que a gente pode depois também fazer à parte, já que o que o Senhor nos revelou para esse momento na escola bíblica são estudos mais objetivos, para os irmãos terem uma base do momento profético que estamos vivendo e da história da igreja nas 7 cartas. Mas essa doutrina de Balaão é um estudo muito importante para nós. E aqui o Senhor acusou essa igreja de seguir a doutrina de Balaão, porque Balaão foi o que tentou, né, o povo de Israel a comer a comida oferecida aos ídolos e a cometer adultério, viu? E os pagãos que entraram na igreja trouxeram com eles as suas ideias e as suas tradições. O resultado foi que a igreja passou a ficar inundada por idolatria e ideias pagãs, porque você pega tudo isso que já foi falado e mistura isso, tá? A igreja aqui já está inundada por idolatria e pelo paganismo. À medida que mais pagãos entravam na igreja, passou-se a aceitar a idolatria como uma coisa normal. Assim aconteceu, como dizia a parábola do grão de mostarda, né? Que as aves do céu, ou seja, os espíritos malignos, abrigavam-se na árvore grande. Foi também nesse tempo que a igreja começou a adorar os santos. Os mártires e os apóstolos, como o apóstolo Paulo e Pedro, que tinham sido sempre muito respeitados por todos, passaram a ser chamados santos e começaram a tomar o lugar dos deuses pagãos. Você vê que sempre tinha essa transformação, transformar o que era pagão em cristão. E aí eles começaram agora a adorar, né, e fazer de santos Paulo e Pedro. E histórias, inclusive, das mortes de Paulo e Pedro eram enfeitadas com milagres e superstições. Começaram então a ser adorados. Os restos mortais deles, né, relíquias, eram muito procurados, porque as pessoas acreditavam que eles possuíam poder para operar milagres e dar bênçãos. Também eles acreditavam que os santos podiam ouvir as orações e apresentá-las diretamente a Deus. Por isso as pessoas elas começavam a orar não a Deus, mas aos santos. E aí construíram templos sobre os túmulos deles, e as pessoas faziam ali as suas peregrinações,
para visitá-los. Daí a pouco as imagens dos santos, de Jesus, né? Imagens que na verdade vinha da cabeça dos homens, inclusive na maioria delas, entraram nas igrejas e eram veneradas e adoradas, e até hoje nós vemos isso. A igreja também, isso é importante isso, né? Nós tivemos um estudo na igreja em relação às bodas de Caná. Nós vimos ali também o período da história da igreja e vemos esse momento também de Maria. A igreja começou a adorar Maria, a mãe de Jesus, que, meus amados, é bom te deixar claro que ela foi uma serva fiel, mas que não teve nenhuma posição especial na igreja apostólica. Por todo o império, olha só para a gente entender, lembra que nós citamos aqui que tudo era para substituir o que era pagão. Aí o que era pagão virou cristão, virou essa mistura. Você vai entender o nome da carta, né? O casamento pervertido, o nome da igreja, Pérgamo, né? E aí você vai entender que é tudo para substituir o pagão. Foi uma mistura, foi um casamento realmente pervertido. Por que eles começaram a adorar Maria? Porque por todo o Império Romano se praticava o culto a Ísis. Ela era uma deusa egípcia. E um dos títulos dela era Mãe de Deus, tá? Mãe de Deus com letra minúscula, esse Deus aqui, viu? Ísis, ela aparecia em imagens juntamente com o filho Horus. E a igreja corrompida, que é essa igreja aqui, substituiu então Ísis por Maria, dando-lhe os títulos que Ísis tinha e apresentando aí a tal qual a deusa egípcia, né? As imagens de Maria, o que aconteceu? Assim como Pedro e Paulo, entraram também na igreja. Meus amados, nós vemos aqui como a doutrina de Balaão levou a igreja à idolatria, mas também levou a igreja a cometer adultério. Dentro da igreja, os valores morais baixaram, não tinha mais aquela santidade. Verdadeiramente o mundo tinha entrado na vida da igreja a ponto de ser difícil de distinguir entre o mundo e a igreja. E aí é terrível. Quando você olha a igreja e você não vê diferença entre o mundo e a igreja, né? Você olha, isso nós vemos, né, até hoje muitas vezes, isso já vem lá de trás, esse casamento pervertido que teve. Essa igreja, né, a esta igreja, né, de Pérgamo, o Senhor Jesus revelou-se como aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Olha só, meus amados, a espada aguda de 2 fios. Isso foi que o Senhor mencionou e disse, se apresentou a essa igreja, né? O Senhor Jesus se apresentou, isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Nós sabemos o que é a espada, né? A espada é a palavra de Deus. E o que é a espada de 2 fios, então? É a espada afiada dos 2 lados. E o que isso quer dizer, então, também? Quer dizer que a palavra de Deus nos ensina a separar o que é certo do que é errado, o que agrada e do que não agrada a Deus. Então foi por isso que quando Jesus contou a parábola do grão de mostarda, ele falava do período da igreja de Pérgamo. Ele disse bem assim, o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore de sorte que vem as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Isso está lá em Mateus, né, como os irmãos veem aí projetado na tela, Mateus capítulo 13, no versículo 31 e 32. Qual foi a semente que o homem plantou, meus amados? Do grão de mostarda, como nós já falamos. E quem já viu esse grão alguma vez? É uma semente tão pequenininha, né? E mesmo sendo tão pequena, ela pode se tornar uma grande árvore. E o que esse grão tão pequenino representa para nós? É a fé viva. E certa vez Jesus disse, né, assim, em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de se passar.
e nada vos será impossível. Está lá em Mateus, no capítulo 17, no versículo 20. Na parábola, né, do grão de mostarda, o homem pegou aquela semente e a plantou onde? No seu campo. E ela cresceu e deu lugar a uma árvore grande, e as aves do céu vieram se abrigar nela. Parece até uma coisa boa, mas é como nós falamos já nesse estudo aqui, muita gente está entendendo errado isso. Não é uma coisa boa. O que essa parábola nos ensina sobre a igreja de Pérgamo, o grão de mostarda é a menor de todas as sementes, mas dentro dela está a vida. E assim foi no início da caminhada da igreja com Éfeso e com Esmirna. Apesar dessas duas igrejas serem pequenas e pobres, eram ricas espiritualmente. Tinha uma fé viva no meio delas, uma fé que veio da eternidade, anunciava a todos que Jesus era o único Salvador. E nessas duas igrejas havia uma operação do Espírito Santo. Nós aprendemos, né, a igreja que foi perseguida, que não negou, e vendo essa fé viva no meio dessa igreja, o que o inimigo fez? Agora ele investe contra ela, tentando matar a fé nos corações. Então ele planta a semente no campo do interesse do homem, né? O que é isso? Agora a fé viva é deixada de lado e o homem passa a fazer a sua vontade e não a vontade de Deus. Por isso Pérgamo significa um casamento pervertido, né? Antes era a perseguição dos irmãos, agora era o casamento da igreja com um rei chamado Constantino e todo o seu império. Olha só, meus amados, a diferença, né, que nós vemos hoje aí, né, que nós vemos nesse estudo entre essa igreja, né, e a igreja de Esmirna, né? A igreja ela se tornou grande, né, uma árvore grande, poderosa, organizada, como tudo foi falado aqui, né? E ela virou uma árvore grande, cheia de ramos, que todos viam de longe. Todos vê, tem em todo lugar, como na parábola do grão de mostarda. É o que aconteceu na parábola do grão de mostarda. As aves do céu fizeram ninhos nos ramos daquela grande árvore, e essas aves são ensinos enganadores, né? Que são ensinos que contrariam a vontade de Deus. Assim foi na igreja de Pérgamo. Os falsos ensinos entraram no meio da igreja, e agora todo mundo virou cristão de um dia para o outro. E não precisava mais aceitar Jesus em seus corações, precisava ser salvo, né? E para ter os pecados perdoados era só pagar também. Então é uma igreja que realmente, né, ela fez valer o nome dela aqui profeticamente, o Pérgamo, né, um casamento pervertido. E como não havia fé viva mais nos corações, as pessoas iam esfriando espiritualmente. Por isso que a idolatria entrou na igreja, e eles passaram a adorar as imagens de escultura, os homens, e transformaram a fé que veio da eternidade numa fé terrena, só para essa vida. E o Senhor chamou a atenção dela, né, em Apocalipse 2,13, eu sei as tuas obras, o Senhor disse. Ele aconselhou, né, que ele se arrependesse para ter o bem maior. Qual é o nosso bem maior? A salvação, a vida eterna, a eternidade. Aleluia. E o Senhor avisou, meus amados, essa igreja aqui para ela se arrepender, né? O Senhor disse, arrependa-te, pois quando não em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Apocalipse 2,16. O Senhor cumpriu essa promessa mais tarde, quando na reforma protestante ele usou a palavra para restabelecer a doutrina na igreja. Glória a Deus, meus amados, glória a Deus. Meus amados, no final da carta à igreja de Pérgamo, o Senhor Jesus ele fez uma linda promessa. Nós temos, né, terminado esses estudos lembrando sempre da promessa que o Senhor tem feito no final de cada carta. E mesmo para essa carta aqui, para essa igreja, a igreja de Pérgamo, né, do casamento pervertido, o Senhor Jesus fez uma linda promessa que serve para nós também hoje. Ele diz assim, em Apocalipse 2,17, a parte B do versículo: ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca,
e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que recebe. Essa promessa ela tem um significado maravilhoso para todos nós, porque o maná foi o pão que caiu do céu para alimentar o povo de Deus na caminhada pelo deserto. E Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Não precisamos dos banquetes desse mundo, pois Jesus nos sustenta na sua presença. Glória a Deus. A pedra branca, para os irmãos entenderem, era um símbolo de absolvição do réu naquela época. Nos tribunais da Grécia, os jurados mostravam uma pedra como sendo o seu voto. Se fosse branca, era para absolver o réu. E o que o Senhor quer dizer com essa promessa? Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E o novo nome simboliza essa identificação com o Senhor. É a identidade de servo fiel. Meus amados, para encerrar essa aula, precisamos entender que a fé de muitos está esfriando em muitos corações. Os irmãos podem ver, não só aqui na história da igreja, mas hoje, muitos que começam bem, muitos que se entregam, mas depois a fé vai se esfriando, vão recuando e daqui a pouco estão totalmente já longe do Senhor. Porque a Bíblia diz que sem fé nós não conseguimos agradar a Deus. Nós não vamos viver uma vida de frieza espiritual, mas vamos buscar o Senhor de todo o nosso coração. É isso que o Senhor quer de nós. Nós vamos pedir ao Senhor que renove a cada dia a fé que vem da eternidade na nossa vida. É essa fé viva que nos levará para o céu. É essa fé que nos fará ver o poder de Deus. É essa fé que nos levará à eternidade. É a fé viva, não é uma fé natural. É essa fé que nos levará a ver o Senhor face a face. Louvado seja o nome do nosso Deus por mais esse estudo e porque o Espírito Santo, Ele opera em nosso meio, Ele fala em nosso meio e Ele tem revelado a Sua palavra em nossos corações. Aleluia! Vamos cantar ao Senhor. Pro homem natural fica difícil ver as maravilhas do reino de Deus, a não ser que se acenda a luz do Espírito, que nasce pela fé no Salvador Jesus. Tal homem é assim, mesmo conhecedor, igual àquele que vive a tatear e se acostuma assim a caminhar. Mas convenhamos, bem melhor seria ver. Mas quem não quer saber das coisas do Senhor, guarda pecados que fogem da luz, pois as densas trevas tentam esconder o que a luz no fim desvendará. Mas nada pode se esconder de Deus. Os olhos do Senhor estão a procurar, e mesmo que perdido esteja, sempre o achará. Quer ver? Venha, entregue sua vida a Jesus. Mas nada pode se esconder de Deus. Os olhos do Senhor estão a procurar, e mesmo que perdido esteja, sempre o achará. Quer ver?
a Jesus. Mas nada pode se esconder de Deus. Os olhos do Senhor estão a procurar, e mesmo que perdido esteja, sempre o achará. Quer ver? Venha, entregue sua vida a Jesus. Jesus, parará, pará. Meus amados, louvamos ao Senhor por essa bênção, por mais essa aula. E nós queremos agora encerrar essa escola bíblica dominical com uma oração e também impetrar a bênção apostólica. Convido você agora a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos, nós estaremos orando. Senhor, nós te agradecemos por toda a vitória, por toda a bênção que o Senhor tem derramado em nosso meio, cada ensino revelado. O Senhor é o Deus que não tem deixado faltar a profecia em nossos corações. A fé viva, ela está, Senhor, em nossos corações, porque ela vem da tua eternidade. Te louvamos, Senhor, por cada culto, por cada escola bíblica, porque o Senhor tem nos sustentado nesse momento tão difícil. O Senhor possa continuar estendendo a tua mão sobre nós, Senhor. Que a graça maravilhosa de Jesus, o amor insondável de Deus Pai, as consolações, a comunhão do Espírito Santo, repouse sobre todos da Igreja fiel, todo o povo do Senhor, agora e para todos sempre. Amém.